Fala pessoal, aqui é Matheus Wolff do canal Repórter Matheus Wolff e hoje vou falar sobre o tricampeonato da Libertadores da América do Flamengo. Parabéns torcida do Mengão, Flamengo com uma campanha irretocável, ganhou seu terceiro título, sendo que o segundo num espaço de 3 anos. Isso e muito mais depois da vinheta. Deu uma lógica, o Flamengo era o favorito nessa final, porque tem um time melhor na nominata, também tem um elenco melhor, vinha fazendo partidas melhores que o Atlético Paranaense, que o Atlético Paranaense perdeu o fôlego nos últimos jogos no Campeonato Brasileiro, Flamengo que recentemente também tinha sido campeão da Copa do Brasil, apesar de ter se desfocado também do Campeonato Brasileiro, mas a final foi um jogo muito equilibrado, ou pelo menos um primeiro tempo muito equilibrado, em que começou com o Atlético Paranaense numa proposta de fechar os espaços e sair para os contra-ataques e criou as principais chances nos primeiros 20 minutos, mas depois o Flamengo equilibrou com uma boa movimentação dos meio-campistas, mas um lance que decidiu toda a final e também acabou influenciando na segunda etapa foi a expulsão do Pedro Henrique, que fez 2 faltas de cartão amarelo, e com isso, logo depois da expulsão que aconteceu lá pelos 40 minutos do primeiro tempo, no finalzinho, nos acréscimos do primeiro tempo, saiu o gol do Gabigol. Aliás, Gabigol que fez nas 3 finais que o Flamengo jogou de Libertadores, 2019, 2021 e 2022, fez 4 gols, sendo que decidiu 2 títulos. Decidiu de 2019, num jogo que estava perdendo para o River Plate, fez os 2 gols da virada nos acréscimos, e nessa vez esse gol que ele fez no primeiro tempo foi o gol do título. Em 2021, o gol que ele tinha feito tinha ajudado a levar para a prorrogação contra o Palmeiras, mas na prorrogação o Palmeiras foi campeão. E o Gabigol é um jogador que, além dos gols da Libertadores, fez gols em várias outras finais e tem toda uma história que faz colocar ele entre um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Ele e essa geração de 2019 para cá ganharam 11 títulos, 2 Brasileirões, 2 Libertadores, 2 Supercopas do Brasil, 1 Copa do Brasil, 1 Recopa e 3 campeonatos cariocas. Realmente está fazendo história. É uma geração que é a mais vencedora do clube desde a geração do Zico. Literalmente só falta ganhar o Mundial, assim como ganhou a geração do Zico. Mas voltando ao jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense, depois que teve essa expulsão e teve o gol do Gabigol, no segundo tempo o Flamengo dominou as ações da partida, controlou o jogo e o Filipão perdeu qualquer válvula de escape. Também perdeu aquela estratégia que era se defender para ser no contra-ataque, porque no mesmo tempo que tinha que se recompor para não tomar mais gols, faltava opções no ataque para conseguir agredir o Flamengo, conseguir ser veloz, ser ágil. Tanto é que o Atlético Paranaense só foi ter alguma chance nos 20 minutos finais quando entra o Terans. E no final das contas, então, o Flamengo conseguiu, foi só 1-0, poderia ter sido mais pelo que foi o segundo tempo, mas conseguiu mais um título de Libertadores. E que vai enfrentar, com isso, provavelmente um Real Madrid no Mundial. Eu digo provavelmente porque sempre tem aquela fase de semifinal anterior que os brasileiros e os sul-americanos muitas vezes já fizeram bobagem. Mas o Flamengo, na última vez que jogou o Mundial, passou daquela fase e enfrentou um Liverpool, mas perdeu para o Liverpool por 1-0 em 2019. Nessa vez vai enfrentar o rei da Champions, o rei também do Mundial, que é o Real Madrid, que é o maior clube do mundo, na história, que é copeiro. E tem Vinícius Júnior, que é cria do Flamengo, tem Benzema, tem Courtois, ou seja, vai ser um jogo impressionante caso aconteça. Também vai enfrentar numa Recopa o Independiente Del Valle, que ganhou do São Paulo na final da Sul-Americana, se não era para ter Flamengo e São Paulo. Que o Del Valle é outro time que vem evoluindo muito nos últimos anos, tem se acostumado a fazer boas campanhas nos torneios sul-americanos e vai ser também um
figurante ou vai ser um franco atirador contra o Flamengo, assim como foi o Atlético Paranaense, mas também deve ser um jogo difícil porque o Del Valle também é bem organizadinho. Em relação à campanha do Flamengo, foi irretocável, foi 12 vitórias e um empate. No mata-mata foi 100% de aproveitamento. Passou pelo Tolima nas oitavas, pelo Corinthians nas quartas, pelo Vélez Sarsfield na semi e ganhou do Atlético Paranaense na final. Aliás, final que é entre brasileiros desde 2020, quando teve Palmeiras e Santos. Depois, 21, teve Flamengo e Palmeiras, e 2022, Flamengo e Atlético Paranaense. O último time que não foi brasileiro que esteve numa final foi o River Plate em 2019. E o último que ganhou, que não foi um brasileiro, foi o River Plate em 2018, no El Clássico entre River Plate contra Boca Juniors. E também teve o Pedro, que foi o grande nome dessa campanha, fez 12 gols. Por exemplo, na fase contra o Vélez Sarsfield, que foi 4-0 fora de casa, ele fez um hat-trick e cresceu muito nas mãos do Dorival, nesse ataque muito eficiente entre Pedro e Gabigol, além de ter Arrascaeta, Everton Ribeiro, opções no segundo tempo como Everton Cebolinha, como também Vidal, um meio para trás também bem consistente, com laterais de qualidade, como é o caso do Felipe Luiz, que também tem como reserva o Ayrton Lucas. O crescimento do Rodinei, que antes ele era muito questionado pelo Flamengo, daí foi emprestado pelo Inter, cresceu em qualidade, quando volta para o Flamengo se torna uma peça importantíssima, inclusive nos pênaltis contra o Corinthians na Copa do Brasil, fez o gol do título, a última penalidade. E também elogiar o Dorival, que é um treinador que muitas vezes foi questionado na sua carreira, mas mostrou consistência, soube lidar com um grande elenco, coisa que Paulo Sousa não estava conseguindo fazer, e fez organizar um time, ter também uma opção de um time de opções no banco, e com isso o Flamengo se tornou o time da temporada, ganhando Copa do Brasil e também ganhando Libertadores. E só não ganhou o Brasileiro porque teve uma arrancada muito ruim inicial com Paulo Sousa e depois desfocou em alguns jogos quando estava entre Copas. Mas então, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? E o que acharam dessa Libertadores? Foi justo dar o Mengão? O Pedro realmente foi o grande nome dessa Libertadores? E o Gabigol e essa história com as finais de Libertadores? E quem foram também os destaques de outros times? Qual seria a seleção de melhores jogadores? Deixem isso muito mais aqui no link da descrição, onde vocês também podem sugerir pautas e falar comigo e debater sobre esses vários temas. Muito obrigado a todos, até os próximos vídeos, valeu!